A cirurgia de retirada das amígdalas se chama amidalectomia e é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns feitos em crianças. E quando então existe indicação de remover as amígdalas? Olá, eu sou Milene, médica otorrinolaringologista, e hoje eu vou te dizer no vídeo sobre as principais indicações de tirar as amígdalas, que é uma cirurgia feita pelo médico otorrinolaringologista. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, fique por dentro de muitas informações muito interessantes que podem te ajudar bastante no seu dia a dia. E não se esqueça de deixar seu comentário ou sugestão de temas aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa, o que são as amígdalas? Qual que é o seu papel e onde que elas estão? As amígdalas, elas são áreas de tecido mole na parte lá de trás da garganta. Quando a gente respira, a gente come, entram muitos vírus e bactérias. Então, as amígdalas, elas são como uma barreira de contenção. Elas captam esses micro-organismos, processam, elas vão sinalizar para o corpo a presença desses vírus ou dessas bactérias, para aí iniciar a produção dos anticorpos para nos defender das infecções. Então, elas cumprem um papel na defesa imunológica. Elas também têm tamanhos diferentes. Elas podem ter um grau 1, que são aquelas amígdalas bem pequenininhas, até um grau 4, que são amígdalas bem grandes, ocupando quase todo o espaço na parte de trás da nossa garganta. Então, quanto maior a amígdala, menor o espaço para o ar passar e mais dificuldade na respiração, principalmente na hora de dormir. Então, só de falar isso, já dá para imaginar quais são as duas principais indicações para a cirurgia da retirada das amígdalas. Ou por um quadro de obstrução, ou por um caso de infecção. Para os quadros de obstrução, é quando essas amígdalas elas são grandes demais e elas podem impedir uma boa respiração, né? Principalmente durante o sono, como eu falei. E isso é muito importante em crianças. Se alguém parar de respirar por curtos períodos durante o nosso sono, nós chamamos isso de apneia do sono. Crianças, por exemplo, com apneia do sono grave, elas podem ter problemas no crescimento, no aprendizado, elas também podem ter problemas cardíacos, pulmonares, se a apneia do sono não for tratada. Outro motivo para a cirurgia é quando existem muitas infecções de garganta. E se outros tratamentos não ajudarem a resolver, aí a cirurgia pode ser uma opção. Mas atenção, essas infecções de garganta têm que cumprir alguns critérios. Não basta ter uma ou duas faringites e já querer tirar as amígdalas. Essa é uma opção para pessoas com infecção recorrente da garganta, gravemente afetados. Não basta ter 2, 3 infecções no ano. São várias infecções, pelo menos 7 infecções em um ano. E todas essas infecções, elas devem ter pelo menos ou um episódio de uma febre muito alta, ínguas no pescoço, placa na garganta, ou alguns testes que demonstrem que essas infecções são causadas por bactérias. Muitas vezes o tratamento pode ser primeiro com medicações, muito antes de se pensar em alguma cirurgia. A decisão de operar ela deve ser tomada caso a caso, depois de colocar ali na balança os riscos e benefícios. E também os valores e preferências da família, claro. Quando a pessoa, por exemplo, não tem tantas infecções de repetição, mas ela possui uma alergia ou uma intolerância a antibióticos múltiplos, ou tem quadros de abscessos periamidalianos, que é aquela coleção de pus ali na garganta, que sempre tem que ficar drenando, ou uma história de doença cardíaca e reumática, ela pode ter sim indicação de retirada das amígdalas. A maioria dos problemas em relação às amígdalas com infecções em criança tende a diminuir naturalmente com o aumento da idade, mas nem sempre isso é uma regra. Então, decidir se uma criança deve ou não tirar a amígdala tem que ser individualizado, ou seja, cada criança é diferente da outra, cada uma tem suas particularidades. Alguns fatores aqui que devem ser considerados também são muito importantes. Por exemplo, o risco e o benefício da cirurgia comparado com o tratamento com remédio. O curso natural dessa doença, porque muitas vezes essas infecções vão melhorar ao longo dos anos para a criança. Como que é a frequência e o tanto que essa criança ela fica grave quando tem essa infecção.
A criança está tendo alteração no desempenho da escola em relação a faltas ou não, né? Então, assim, bom, nenhum procedimento cirúrgico ele é simples e todos têm os seus riscos. O corpo humano ele não é simples. Muitos anos de estudo são necessários para que o médico ele realize essa cirurgia bem feita. O principal é realizar uma cirurgia com a indicação correta, por meio de uma boa relação entre o médico e o paciente e um bom diagnóstico. Então, dessa forma, aí, o benefício, né, desse procedimento ele vai ser muito maior do que o risco e traz uma ótima qualidade de vida. Se você, então, gostou desse vídeo, dê um like, nos acompanhe aqui no canal, porque temos vídeos toda segunda-feira para vocês. Abraço!